não receberam, eu quero que vocês entrem em contato comigo para dizer como foi o curso, para receber as últimas atividades do livro, que são atividades novas que eu acabei de fazer. Por isso eu não mandei para vocês antes e fica como um retorno, gente. Eu quero um retorno de vocês, falem sobre o curso, falem o que vocês aprenderam, deixem o depoimento de vocês lá na plataforma, manda um WhatsApp, eu quero saber, tá bom? Manda e-mail. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam desse curso. Então, eu não vou enrolar mais, vou passar os slides que eu passaria lá no presencial para vocês e vou comentando esses slides, tá bom? A aula está sendo gravada em vídeo, porque até o momento, passado algum tempo da aula, eu não tive participação no Google Meet, tá bom? Mas quem não pôde participar, por qualquer que seja o motivo, vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, que vai ficar na plataforma e depois eu quero o retorno de vocês, tá bom? Tchau, tchau! Então, vamos lá. Consciência fonológica, atividades práticas. Recordando tudo aquilo que a gente já viu no nosso curso. A consciência fonológica é a percepção que as crianças têm dos sons. A capacidade a ser desenvolvida antes e durante a alfabetização, que ajuda a perceber a peculiaridade ou dificuldade que cada criança tem durante o processo. Então, é através da consciência fonológica, através da percepção que as crianças têm dos sons, que fazemos atividades para descobrir qual é a dificuldade de cada criança nesse processo da alfabetização. A BNCC traz a importância da consciência fonológica para a alfabetização. Então, gente, a BNCC fala claramente sobre a importância da consciência fonológica. E nós já vimos isso, né, durante o curso. Eu trouxe mesmo só para a gente recordar. Então, a gente tem, né, na alfabetização, a gente tem 3 vertentes. A formulação de hipóteses sobre a escrita. Então, a criança precisa entender o porquê ela vai escrever, para que serve, né, a escrita. A segunda, reflexão sobre a relação entre a fala e a escrita. A criança vai refletir qual é a relação que a fala tem com a escrita. Por que nós escrevemos o que nós falamos? Como nós escrevemos o que nós falamos? Então, são hipóteses que a gente precisa estar trabalhando com as crianças para que ela entenda o porquê dela precisar ser alfabetizada. E a terceira é o uso da consciência fonológica. Então, a alfabetização passa por esses 3 processos, né? Por que escrever, a reflexão entre a fala, qual é a relação da fala com a escrita, e o uso da consciência fonológica, que deve ter sido formado desde que a criança nasceu, tá? Desde que estava no ventre, conforme nós falamos ao longo do curso. Vocês já ouviram falar em metacognição? A metacognição é a habilidade de monitorar os próprios pensamentos. Então, aquelas brincadeirinhas que eu falei sobre brincar com as letras, trocar as sílabas de lugar, fazer parlendas, brincar com rimas, com musiquinhas. Tudo isso, a criança, quando ela faz, porque ela sabe o que ela está fazendo, a gente chama de metacognição, que é a habilidade de monitorar os próprios pensamentos. Então, vai ficar uma discussão para a prática. A formação do professorado brasileiro foi muito baseada nos PCNs, né, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, e em cartilhas que nasceram durante o século XX. Desde então, livros didáticos e práticas escolares mudaram, mas o terreno sobre métodos de alfabetização ainda é bem polarizado. Então, existem aqueles que acreditam que a gente só ensina através dos textos, só ensina através das famílias silábicas. Porém, né, outros através do método das boquinhas, da consciência fonológica. Então, os professores mais antigos que ensinavam por meio das cartilhas, né? As famosas cartilhas, a gente lembra, Ivo viu a uva, que foi bastante criticado também esse tipo de texto. Mas a gente não está aqui para criticar o texto, né? Porque o texto é necessário. O que a gente vem falar é sobre a importância da criança compreender o som de cada letra, tá?
Então, existe uma discussão, né? Alguns professores ficam assim, sem realmente entender o porquê de tanto trabalho com a consciência fonológica, mas através de pesquisas científicas foi verificado que as crianças que têm um maior repertório sonoro, elas são alfabetizadas de uma forma mais eficiente, tá? Observação, gente. A ideia ao trabalhar com a consciência fonológica é olhar para a palavra e o som da fala. O texto continua tendo um papel central durante a aprendizagem. Então, que isso fique bem claro nas discussões, tá bom? Dicas. Explorar essa atividade e curiosidade presentes durante a alfabetização são grandes aliados dos professores. Então, qual é a curiosidade, a criatividade que a gente consegue ter com atividades, assim como a gente deve observar a criatividade e a curiosidade das crianças. Então, a gente deve estimular, né? Estimular a curiosidade e a criança com certeza vai responder com uma aprendizagem bem mais eficaz, né? Eficiente, como a gente quer. Trava-línguas e cantigas são atividades que podem despertar a consciência fonológica de alunos, porque a criança vai brincar com os sonzinhos e isso é muito importante. Cuidado, é preciso também saber dosar nessa fase atividades maçantes de repetição, por exemplo, com outras atividades. Então, é como se fosse um remedinho. A gente precisa tomar cuidado com a dose, com a quantidade que a gente dá para a criança. Porque nem sempre a gente ficar estimulando é positivo, né? Tudo tem um limite. Qual é o limite? O limite a gente percebe quando a criança já não está mais respondendo, quando ela já está cansada. Isso pode fazer com que ela não queira aprender, bloqueie esse tipo de aprendizado. Então, cuidado, tá? E as habilidades da consciência fonológica? Vamos relembrar? As habilidades de consciência fonológica são divididas em 3 tipos: consciência sintática, consciência silábica e consciência fonêmica. Consciência sintática é a noção da palavra. A consciência silábica é a noção das sílabas, de cada pedacinho da palavra. E a consciência fonêmica é a consciência do som de cada letrinha, que juntas formam sílabas e juntas formam palavras. O desenvolvimento dessas habilidades favorece o processo de alfabetização e permite o aprendizado da escrita. Vamos para a prática? Então, como eu prometi, seria uma aula totalmente prática. Vamos lá. Não vai precisar de pegar o e-book, tá? Mas a atividade do e-book, a primeira é: pinte as bolinhas de acordo com o número de sílabas. Então, a gente vê ali, né? Gato. Quantas sílabas tem? Gato. Quantas vezes a gente abre a boca para falar gato? Aí a criança vai precisar pintar 2 vezes. Uma dica é que vocês plastifiquem as atividades, porque aí a criança vai poder fazer e refazer várias vezes. A segunda, cachorro. Mesmo que a criança não tenha noção de separação de sílabas, né? Que um R vai ficar numa sílaba e o outro R, porque é um dígrafo, né? Vai ficar em outra sílaba. A criança sabe que é separada em 3 sílabas, porque ela abre a boquinha 3 vezes. Cachorro. Relógio. Ela vai separar. Re-lo-gi-o. Né? A criança pode até tentar falar relógio. Então, a gente precisa repetir com ela. O que é isso aqui? Trabalhar o nome de cada coisa. Qual é esse objeto? Ela fala, um relógio. A gente fala, um relógio. E aí vai estimular que a criança separe as sílabas da forma correta, tá bom? Avião. A gente vai perguntar sempre para a criança, que figura é essa? Ela vai dizer, é um avião. Então, vamos separar em pedacinhos? A-vi-ão. Então, ela já vai ter compreendido, ela não precisa saber ler. Ela só precisa ter noção que os pedacinhos formam uma palavra. Circule as imagens com o mesmo som inicial. Então, vamos lá. Então, temos o quê? Então, a gente vai mostrar para a criança, cada figura dessa, vai pedir para que ela fale o nome da figura. Flor, folha, fogo e peixe.
Então, a gente vai circular as que têm o mesmo sonzinho, né? Elas vão circular a flor, a folha, o fogo e o peixe não, certo? Então, isso é a aliteração, né? Um som inicial. Circule as figuras que possuem o mesmo número de sílabas de... A gente vai perguntar, que bichinho é esse? Ela vai falar, um gato. Então, de gato. Quantas vezes a gente abre para falar a boquinha para falar gato? 2. Gato. Então, a gente vai mostrar. O que é isso aqui? Às vezes ela pode não identificar a pena. 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 A gente abre a boquinha 2 vezes igual gato? Então, a gente vai ficar estimulando o tempo todo a criança. Ela vai dizer sim. Isso aqui, a gente pode falar que é um homem, que é um garoto, né? Então, a gente precisa, antes de mostrar a atividade, por exemplo, homem, homem, 2 sílabas, tá? Folha, folha, 2 sílabas. E flor, quantas vezes a gente abre a boquinha? Flor, uma vez só. Então, a gente não vai circular a flor, certo? Até circular, não circular, a gente está ensinando a criança a elaborar hipóteses e resolução para os problemas delas. Então, até o fato de circular, faça um X, isso a gente está ajudando a criança a se organizar mentalmente. E seguir as regras, né? Vamos lá. Circule as imagens que rimam, ou seja, terminam com o mesmo som. Que rimam com... A gente vai perguntar o que é isso aqui, a criança vai dizer mão. Quais são as palavras que terminam, que rimam com mão? Avião, sim, boné, balão. Então, a gente vai fazer com que a criança fale o nome das figuras, tá bom? Se ela ficar muito em dúvida, a gente até pode ajudar. Se ela falar errado, a gente tem que ajudar. Mas aí, depois a gente vai fazer com que ela repita cada nome de cada figura. As figuras abaixo começam com a letra A. Então, a gente tem ali, o que é isso? Ela vai responder, bicicleta. E o segundo, barraca, barraca, bicicleta. Terceiro, boia. Então, as figuras começam com qual letra? B. Então, a gente já tem que ter conversado com a criança sobre as letras, tá? Criança de 4, às vezes 3 para 4 anos, 4 aninhos para 5 anos, a gente consegue fazer bem essa atividade se ela tiver sido estimulada. Lembrando que antes ela tem que conhecer as letrinhas e os sonzinhos. Mesmo que ela não consiga escrever o B aqui, né? Ela vai falar pra gente, B, B. Ela vai ter entendido, ela não precisa escrever aqui, dependendo da idade, tá? Se ela já conhece a letra e já sabe escrever, tudo bem. Agora dá pra gente trabalhar desde bem pequeno, tá? As figuras acima terminam com a letra e terminam, né? A gente já vai ter trabalhado bastante o crachá, a letrinha do nome, pra gente poder passar para uma outra coisa. A gente sempre dou a dica de partir do princípio que a criança, ela é um indivíduo, ela é um universo, né? Então, a gente tem que partir dela para depois a gente passar para outras coisas. Então, para terminar, vamos lá. Bicicleta, barraca, boia. Se ela conseguir compreender o A nessas 3 figurinhas, ela já está bem avançada no processo de consciência fonológica, tá bom? Se ela não conseguir, né, dependendo da idade, a gente não precisa ficar desesperado, não. É só a gente fazer mais atividades, tá bom? Brincar mais um pouquinho com a criança. Faça um X na figura que tem mais letras no nome. Então, vamos lá. Qual imagem, qual figura que a gente acha que tem mais letra, né? Uma brincadeira. Xícara, uva. A gente abriu mais a boquinha em xícara ou em uva? Você vai falar em xícara. Aí tá. Banana. A gente abriu mais vezes em xícara ou em banana. A criança pode ter identificado que a gente abriu a mesma quantidade de vezes, né? E por último, bicicleta. Xícara, banana, bicicleta. Então, ela vai falar, a bicicleta é maior, né? Abriu mais vezes a boquinha. Aí, a gente pode passar também para a fase de bater palma entre as palavras. Porque vai ajudar. A criança contar mentalmente é mais difícil.
Ela bater a palminha em cada pedacinho é mais fácil. Então, a gente pode começar com as frases. O menino joga bola. Toda vez que eu terminar de falar a palavra ou o artigo, fechar minha boquinha, por mais tel, eu bato uma palminha. Então, palminha. Menino, palminha. Joga, palminha, bola. Então, isso faz com que a criança perceba que as palavras são individuais, elas não vêm grudadas nas outras, né? A gente vê que é bem comum a criança estar juntando uma palavra na outra na frase, quando ela começa a escrever, né? Agora, a gente vai passar para as sílabas, para as unidades. Para as unidades silábicas, né? Bola. Cada vez que eu abrir a boquinha, eu vou bater uma palminha. Bola. Melancia. Então, a gente vai bater a palminha em cada sílaba dessa. Então, às vezes, a criança pode ler, se ela já souber. Se ela não souber ler, se ela estiver no processo, estiver com dificuldade, a gente vai falar o nome, né, para a criança bater a palminha. Essa atividade, ela não tem no e-book de vocês, que é uma atividade nova. Eu ainda vou mandar essa atividade aqui para vocês, tá bom? Mas a gente vai ter um código. Como assim? A gente vai combinar se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão colocar um recadinho lá. Ou vão mandar um e-mail, ou vão mandar um WhatsApp. Mônica, eu quero o meu e-book completo, com todas as atividades, tá bom? Que eu quero saber se você participou do curso ou não, tá? Até mesmo por conta do certificado, né? Eu preciso saber se vocês estão participando ou não. Lógico que vocês vão ganhar o certificado. Mas, gente, o conhecimento é essencial, tá? Eu quero que vocês aprendam de verdade, para não ficar dúvida. Então, vamos lá. Vamos ler, né? Se a criança não souber ler, tia Mônica, eu vou falar as palavras que estão escritas para ela, eu vou ler para ela. E ela vai conseguir ler, sim, a figura, né? Também a leitura da figura da imagem. Então, vamos lá. Aí ela vai falar, gato está no... E ela vai responder, telhado. E ela vai ver que tem um pontinho. Eu vou trabalhar até pontuação. Gente, a gente tem que trabalhar tudo junto com a criança. O gato está no telhado. A gente vai ensinar a criança a organizar a frase na cabecinha dela. O que eu posso dar a dica para vocês com essas figuras também? Posso te dar a dica para que vocês embaralhem as figuras, né? Você vai falar se a criança já conhecia as vogais, lógico, né? Então, ali, o cachorro pega a bola, ou a bolinha, né? O cachorro pega a bolinha. Ponto final. Acabou minha frase. A gente vai ensinar para a criança os limites das frases, para depois não ficar tão difícil a pontuação. É ideal que ela já conheça a pontuação, já perceba que a pontuação existe, tá? Você pode imprimir 2 folhas dessa também, colocar em ordem, pedir para a criança organizar a segunda. Também é uma boa ideia, né? É uma boa dica. Outra frase. O menino estuda na escola. Nossa frase vai terminar com um pontinho, né? Um ponto final. Acabou. Acabei de falar a frase. Eu não explorei a pontuação, exclamação, interrogação, nada disso, tá? Eu só coloquei o pontinho final, porque já é um início para a criança entender que toda frase ela tem uma pontuação, tá bom? Ela vai terminar. Ela terminou, preciso colocar um pontinho final. Agora, eu vou passar para vocês o jogo das frases com ritmo e sequência. A gente também pode fazer como um ditado recortado, né? A gente vai cantar para a criança, mas mais tarde, quando ela já souber escrever, né? A gente vai pedir para ela organizar. E a gente também tem as figuras, que a gente vai pedir para ela organizar a ordem que a figura aparece na frase. Eu vou cantar. Fui à feira comprar mamão. Cadê o mamão, né? Para ter a feira. Cadê a feira? O que é uma feira? A gente pode conversar com a criança. O que vende na feira? Fui à feira comprar mamão. Veio a formiguinha e subiu na minha mão. Então, a criança vai botar a ordem que aparece na frase. Isso a gente trabalha a compreensão do que ela está ouvindo a gente, né? O que a gente está falando, ela está ouvindo. A gente vai trabalhar com ela atenção, concentração, tá?
E aí a gente pode também embaralhar as figuras para ela achar a ordem das figuras. A gente pode deixar as figuras e a criança que já sabe ler, montar a frase. Gente, aqui é criatividade, tá? Outra musiquinha. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Então, a gente tem ali o caranguejo, o peixe e a maré. Então, a gente vai mostrar para a criança. Pode conversar sobre o fundo do mar, sobre o caranguejo, sobre o peixe. A gente pode contar que o caranguejo sai da água, vai dar uma voltinha, vai se alimentar, né? E ele também nada, ele também está no fundo do mar. Então, pode ser uma aula super rica. E vocês perceberam? Eu coloquei as rimas da mesma cor. Peixe e maré, tá? E eu coloquei lá também o caranguejo vermelhinho. Toda vez que aparece a palavra caranguejo, ela aparece em vermelho. Então, a gente pode trabalhar isso com a criança também. Rima com maré. Por que rima? Porque é o final da frase. Ah, tia, mas tem outro tem outros és aqui, né, na frase. Mas esses não estão no final da frase. Quero saber qual é o sonzinho final, tá bom? Próxima atividade é um trava-língua. Então, a gente vai pedir para a criança encontrar, falar com a gente, perceber a frase, encontrar a figura que corresponde ao que a gente acabou de falar. Por exemplo, Fafi fica feliz. Aí a criança vai achar a Fafi. A Fafi é uma menina que tá feliz ali na figura, tá pequenininho, né? Mas quando vocês receberem o e-book vai estar com um tamanho bom. Colei aqui. Casa suja, chão sujo, em azulzinho. Três tigres tristes. Então a gente vai trabalhar o trava-língua. Onde estão os três tigres? Três tigres, né? Então a gente vai trabalhar o sonzinho da letra T. Eu coloquei aqui algumas opções, vocês podem estar fazendo também a de vocês, tá? Ou criando, né, a caneta mesmo, se vocês estiverem atendendo no consultório, por exemplo, psicopedagoga, né? A gente pode criar frases, falar frases para as crianças repetirem. Então, o F é muito comum que quem tenha dislexia vai confundir com o V. Então, quanto mais a gente aumentar esse repertório do F, mais a gente facilita a vida da criança. Três tigres tristes. O T também é uma letra que pode ser trocada com o P, por exemplo, né? Apesar dela ser bem diferente. Agora, o R fino, gente. A gente tem o caso, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, que é um R falado na garganta. Agora, nesse caso, é a arara, ararinha, ariranha, arainha. Então, a gente vai trabalhar com a criança o R fininho, falado na pontinha da língua, né? E a gente utiliza a pontinha da língua. Arara, ararinha, ariranha, arainha. Então, aqui na figura da arara, da ararinha, a gente tem uma aranhinha ali também, tá? Eu tenho uma aranhinha bem pequenininha. Vocês vão ver quando receber o material. Então, gente, essas são as atividades novas do e-book, que vocês vão receber o e-book completo. Mas falar, Mônica, eu vi que tem atividade nova no e-book. Tá? Fala comigo para que eu mande um e-book novo. Uma brincadeira que eu vou fazer com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui, né? A gente tá terminando nossa última aula hoje do curso Consciência Fonológica. Eu quero muito saber o que vocês acharam, se vocês aprenderam, se vocês vão aproveitar essas atividades no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês. Quem não trabalha ainda, né? Se teve boas ideias, se teve uma boa impressão, tanto do curso, deixa lá escrito pra gente, manda um e-mail pra gente, pro monicaelmiller@hotmail.com, que é o meu e-mail, tá? E eu tenho um prazer enorme em responder vocês, ou podem mandar pro WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Gostaria também de novas sugestões, de novas aulas, para que a gente possa estar sempre aprimorando. Agradeço a participação de vocês, que a gente esteja ainda juntos em muitos cursos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.